Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje eu estava assistindo Raya e o Último Dragão, Mundo Estranho, duas das animações mais recentes da Disney, assim como Wish, O Poder dos Desejos, e eu notei uma coisa na parte visual, principalmente nas duas primeiras que eu falei, Raya e Mundo Estranho, que me fez ter alguns pensamentos e eu vou desenvolver esses pensamentos a respeito do visual das animações aqui. Hoje o vídeo é sobre isso. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo que é muito importante e agora vamos pro que interessa, roda a vinheta para eu poder explicar o que eu tô querendo dizer com esse vídeo aqui. Mas antes da gente começar, eu gostaria de lembrar vocês que o canal Disnéfilos tem uma lojinha na Amazon. E nessa lojinha na Amazon você vai encontrar várias coisas muito interessantes para você que, assim como eu, é fã de Disney. Coisas que eu tenho na minha casa, então são coisas que eu recomendo. Tem brinquedos, bonecos, bastante livros oficiais da Disney, livros que estão ou serão adaptados a filmes da Disney. Um exemplo de produto que tem na minha lojinha é esse livro, Além da Ilha dos Perdidos, livro de Descendentes 4 que eu recebi da Universo dos Livros. Eu já tô lendo, eu estou adorando esse livro aqui e eu super recomendo a vocês adquirirem esse livro aqui também na minha lojinha, porque ele vem com um pôster lindo de Descendentes, então é muito interessante, vocês vão adorar se vocês gostaram de Descendentes, vocês assim como eu se tornaram fãs de Descendentes. Portanto, o link da minha lojinha na Amazon está na descrição desse vídeo e você entrando lá, adquirindo alguma coisa, é uma forma muito legal de você aumentar a sua coleção de produtos da Disney e de ajudar o canal Disnéfilos também. Dá uma olhada no link na descrição e agora sim, vamos pro assunto do vídeo. A pergunta principal que vai permear esse vídeo aqui: por que a Disney Animation não ousa mais na parte visual das suas animações? A gente pode falar um pouco da Pixar. A Pixar ela sempre foi presa nas animações em 3D, até porque a Pixar foi a pioneira nas animações em 3D. Antes de ser a Pixar Animation Studios, a Pixar desenvolveu um software para animação em 3D, que inclusive foi utilizada nas animações da Disney dos anos 90, como a Bela e a Fera, né? Tem algumas cenas que são em 3D e utilizaram esse software a Pixar, e usando esse software a Pixar desenvolveu curtas-metragens em 3D, como André e Wall-E e outros curtas-metragens, antes de Toy Story, primeira animação em 3D de todos os tempos, por mais que muita gente discorde disso, tenta falar que Cassiopeia é a primeira animação em 3D. Lançou um ano depois e Cassiopeia é a primeira animação em 3D. Gente retardada. Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas de qualquer forma, a Pixar foi pioneira e ser animação em 3D é uma coisa meio intrínseca à própria Pixar, por essência, sabe? Essa ideia, a Pixar, você pode reparar que cada animação nova da Pixar, ela vai evoluindo a qualidade gráfica do seu 3D, a ponto que em filmes como Toy Story 4, Soul, Lightyear, Carros 3, a gente tem quase um fotorrealismo, e por mais que muita gente considere isso já nem tão artístico assim, parece quase um filme, né, live action com expressões cartunescas, às vezes em formatos de objetos, carros, personagens, para voltar a ser animação, então não é tão artístico assim como uma animação desenhada à mão, enfim. Não se pode negar que isso é uma coisa que faz parte do DNA da Pixar. Tanto que por mais que a Pixar tenha inovado nos visuais, principalmente nos seus curta-metragens, a gente vê curtas como Toca, Kit Bull, 20 e poucos, Segredos Mágicos, que tem ali um visual um pouco diferente. Tem até um curta recente do Spark Shorts chamado Eu Mesma, que tem stop motion, né, na animação. Então a Pixar nos curtas tem ousado ir para outros estilos de animação. Em breve a gente vai ter a série Ganhar ou Perder chegando aí ao Disney Plus, que também vai usar de estilos diferentes de animação. Eu não acho isso uma coisa que faça sentido dentro da Pixar por estilo, sabe? Eu acho que faz parte do DNA da Pixar ser um estúdio que faz animações em 3D, por causa de sua essência, de sua origem. Vocês podem discordar, inclusive, se você discorda, comenta aí nos comentários, mas pelo menos esse é o meu ponto de vista a respeito da Pixar. Já não é o meu ponto de vista a respeito da Disney, porque a Disney, além de ter sido uma das pioneiras em animação ponto, né? Desde os anos 1920, com suas animações em 2D, lá do Oswald, do Mickey Mouse, né? Depois sendo o primeiro estúdio a lançar uma animação em longa-metragem nos cinemas, que foi Branca de Neve. Fora isso, a Disney também sempre ousou um pouco mais, sabe? A gente tem Fantasia, que é a terceira animação da Disney, que é um projeto sensorial, visual e sonoro super experimental, sabe? Eles experimentam técnicas de animação diferentes em Fantasia e a gente vê a Disney experimentando coisas ao longo de toda
sua história, sabe? Alterar a proporção de telas de suas animações, como no caso de A Bela Adormecida, ou então colocar o 3D dentro da animação em 2D para poder dar uma sensação de profundidade maior, como na cena da Dança de A Bela e a Fera, por exemplo, e outras cenas icônicas da Disney, ou por exemplo, Dinossauro, animação de 2000, que usa uma técnica 3D, inclusive, misturado com stop motion, com filmagens reais, né, gravações reais de cenários, uma técnica super diferente para tentar fazer uma coisa mais fotorrealista. A Disney, depois de um certo tempo, também até tentou entrar no mercado de 3D durante os anos 2000, não com muito sucesso, mas se consolidou nas animações em 3D durante os anos 2010 e também tentou voltar para animação em 2D pelo menos 2 vezes, com a Princesa e o Sapo e o Ursinho Pooh. Então é um estúdio que, por essência, no DNA, tem essa coisa da ousadia, de tentar estilos diferentes de animação. Nos últimos anos tem feito sucesso no mercado essas animações híbridas, eu vou chamar assim, né? Animação que é em 3D, a gente sabe que é tudo feito pelo computador, tudo feito em 3D, mas que tem aquele aspecto visual que pelo menos remete a outros estilos de animação. Homem-Aranha no Aranhaverso e a sequência através do Aranhaverso fizeram sucesso com aquele estilo de quadrinhos, com menos frames por segundo para dar aquela sensação de animação meio travada, que é até um charme da animação. A gente tem Gato de Botas 2, que pegou bastante disso, principalmente nas cenas de ação, mas não com o visual de quadrinhos, e sim com esse visual de pintura a óleo, sabe? A Disney tentou a sua animação nesse sentido, puxando para a aquarela, que foi o Wish, o Poder dos Desejos. Eu falei especificamente sobre isso em um vídeo, o link tá no card. E outras animações, a própria DreamWorks se consolidou nesse estilo com Os Caras Malvados, agora tá vindo Robô Selvagem, que é bem parecido com Gato de Botas, inclusive as minhas expectativas para Robô Selvagem são altíssimas. A Sony também lançou outra animação, que foi a Família Mitchell. Até a Nickelodeon ousou nesse sentido com a animação das Tartarugas Ninja, que é bem parecida com a Aranhaverso, mas com um visual mais de grafite, eu gosto bastante daquele estilo. Porém, a Disney ainda não mergulhou de cabeça nesse estilo, e eu acho que isso poderia fazer bem, especificamente para Raya e o Último Dragão e para Mundo Estranho, na experiência visual dessas duas animações. Raya e o Último Dragão é uma animação que eu acho espetacular, inclusive eu estou preparando um vídeo a respeito disso. Eu acho um filme muito redondinho, com um roteiro bem feito. Eu fiz crítica rápida de Raya, tem crítica antiga de Raya, eu gosto muito de Raya e o Último Dragão. Já Mundo Estranho não é uma animação tão competente nesse sentido, é uma animação que tem problemas narrativos, uma animação com problemas de ritmo, com personagens problemáticos, até um pouco chatos, né? Porém, visualmente, como animações em 3D, são duas animações super bem realizadas. No caso de Raya e o Último Dragão, eu até reforço que é a animação em 3D mais perfeita da Disney. Algumas texturas, algumas cenas beiram realmente o fotorrealismo, naquele nível que a Pixar atinge com Soul, Toy Story 4, Carros 3 e outras animações recentes, né? Já Mundo Estranho, por causa do seu visual um pouco diferentão, apesar de ser diferente, me soa, às vezes, o visual soar é meio esquisito, mas me soa um pouco genérico, sabe? Esse estilo de animação de Mundo Estranho, e eu não sei explicar bem o porquê. E quando você assiste Raya e o Último Dragão e Mundo Estranho especificamente, você nota que existem algumas cenas onde eles usam estilos diferentes de animação. No caso de Raya e o Último Dragão, a gente tem uma animação estilizada para demonstrar os diferentes lugares ali na região de Kumandra, né? Tem vários reinos diferentes de Kumandra. Aí, na hora que eles vão mostrar esses lugares, tem uma animação diferentinha que eu acho lindíssima, belíssima. E em outras cenas, principalmente em cenas de imaginação, você tem um uso de uma animação muito parecida com aquele negócio de quadrinhos que vem de Aranhaverso, Gato de Botas e de Tartarugas Ninja. E esse visual em Raya e o Último Dragão poderia fazer bem, porque Raya e o Último Dragão já é um filme lindo visualmente. Aí eu não tô falando do 3D, eu tô falando do conceito, sabe? Eu acho lindo os conceitos das vestimentas, dos personagens, da Sisu como personagem, aquela dragoa aquática peluda, sabe? Então é uma animação visualmente muito bonita, e ficaria mais bonita ainda com esse estilo gráfico diferenciado, em especial também nas cenas de ação. Eu acho Raya e o Último Dragão espetacular nesse sentido, inclusive a melhor animação de ação da Disney. Muito parecido, inclusive, com animações da DreamWorks, que são muito boas, como as de Kung Fu Panda, que são muito competentes nesse sentido. Mas é uma animação protocolar nesse sentido, é uma animação muito bem realizada, as cenas de luta, as coreografias, a montagem, os cortes, é tudo perfeito. Mas é 3D, é uma animação 3D bem realizada, como eu disse, Kung Fu Panda.
Agora, quando você pega Gato de Botas 2 para comparar, você nota que fica um pouco defasado, porque Gato de Botas 2 não tem só a coreografia, a montagem a seu favor, ela tem também a parte visual que traz um estilo diferente, até puxando um pouco de referências de anime, né, pra dar um charme para cenas de ação e pra dar mais dinamismo, mais beleza realmente, e deixa mais impactante, fica mais bonito, sabe? Fica mais artístico. E esse visual nas cenas de luta de Raya e o Último Dragão, pra mim, elevaria demais o patamar do projeto, que eu já considero nota 9, talvez até um nota 10, né? Que é o meu caso com Gato de Botas 2. Eu acho o Gato de Botas 2 um pouquinho mais problemático narrativamente. O roteiro tem alguns problemas. Mas a parte visual é tão boa que eu acho o Gato de Botas 2 também um nota 9. Então eu acho que isso elevaria até o patamar de Raya e o Último Dragão. Já no caso de Mundo Estranho, você tem uma animação que também remete aos quadrinhos e me lembra muito quadrinhos do estilo Turma da Mônica, sabe? Ou os próprios quadrinhos da Disney mesmo, que tinha de DuckTales, né? O Patinhas, esse tipo de coisa. É um visual que combinaria com o projeto. E quando você vê algumas cenas específicas dentro de Mundo Estranho, até cenas que nem sempre são animadas, às vezes é só uma imagem congelada que se movimenta devagarzinho. Cara, tem umas cenas que são belíssimas e isso traria um quê de originalidade, de personalidade para esse projeto que de longe, mas elevaria demais o patamar da experiência, porque tem uma musiquinha de abertura, inclusive em Mundo Estranho, que é muito boa, a animação nessa cena é muito boa, e se pega essa cena de abertura, pega o estilo dessa cena de abertura, se você tira ela e isola essa cena, você percebe como ela é divertida, a música é ótima, a animação é linda, traz um sentimento de aventura que Mundo Estranho queria transparecer e que se perde durante o segundo ato da jornada, né? Tem um ar meio de Indiana Jones, de Piratas do Caribe até, sabe? Aventura mesmo, raiz. Eu acho que se a animação continuasse com esse estilo sonoro e visual durante toda a rodagem, essa sensação de aventura ficaria presente durante toda a jornada e, como eu disse, traria esse quê de personalidade pro projeto, muito mais artístico, muito mais belo. Soa meio genérico, sabe? É o 3D normal. E você nota que Mundo Estranho tem até personagens um pouco mais cartoonizados em relação a outras animações da Disney. As animações da Disney tem aquele aspecto de bonequinha. Aí eu tô falando de Raya, de Encanto, de Frozen, de Enrolados, de Moana. Todas eles têm esse aspecto de bonequinha. Mundo Estranho não. Mundo Estranho é um pouco mais cartunesco. Apesar de não ser tanto, é um pouco mais. Eu acho que esse estilo um pouco mais cartunesco na animação dos personagens, misturado com esse ar um pouco mais artístico, né, com esse estilo, seja de quadrinhos ou seja de outro tipo de animação, no caso de Gato de Botas, que é pintura a óleo, eles podiam tentar achar um estilo diferente de outras coisas que teriam sido feitas antes e trazer para Mundo Estranho. Eu acho que isso elevaria demais o patamar da animação, sabe? A parte visual é só um ok. Está bem realizado dentro de Mundo Estranho. Conceitualmente é bonita, é uma animação criativa, visualmente é bem realizada, só isso. Se fosse mais, seria um quê a mais? Cara, a animação de Mundo Estranho é linda. É o caso de Tartarugas Ninja, por exemplo, que nem é um filme tão bom, mas a animação é tão espetacular que o filme sobe de patamar. Isso poderia acontecer dentro de Mundo Estranho também, e isso ficou meio que na minha cabeça. E além de Wish, que é um caso à parte, eu não acho a animação de Wish bem realizada, mas é de se elogiar pelo menos a tentativa de se fazer um visual diferente. Não ficou bem feito, mas tentaram uma coisa diferente. Mas, além de Wish, a Disney já usou visuais diferentes em outros curtas também, né? Você pega, a Disney foi uma das pioneiras nessa mistura de 3D com 2D, naquele curta Paperman. A Disney fez isso num curta Fist, que chama O Banquete no Brasil, que inclusive é um curta lindo, ganhou Oscar. Distante da Árvore, que é um curta recente, que aí já é muito mais parecido com o 2D da Disney, só que feito em 3D, e até uma mescla das duas coisas, como tem um curta do Mickey Mouse, acho que chama Hora de Viajar, 2012, 13, alguma coisa assim, que também é belíssimo e tem uma mistura de técnicas ali, ou seja, você percebe que a Disney tem proficiência na área, a Disney tem know-how, então eu acho que ela poderia ir por esse sentido. Eu tô sentindo falta disso na Disney. Como eu disse no começo do vídeo, eu não acho que isso faz parte do estilo da Pixar. Eu me sinto mais confortável vendo a Pixar lançar animações fotorrealistas ou estilos diferentes, ou usar na técnica diferente, como no caso de Elementos, onde eles animaram água e fogo
fogo, que é dificílimo pelo que se fala. Então eu acho que isso faz parte mais da Pixar e do seu estilo, da sua personalidade, do seu DNA. Já no caso da Disney, que é muito mais tradicional, o que diferencia a Disney e traz esse quê de ousadia para o estúdio é essa mudança de técnicas. A DreamWorks está se consolidando dentro do mercado, mudando o seu estilo visual. A Sony Pictures já se consolidou, apesar de estar meio sumida nos últimos anos. Eu queria que a Disney fizesse isso também. Eu acho que combina com o estilo da Disney, com a história da Disney, e eu acho que poderia ser um ponto a mais para elevar a qualidade das animações desse estúdio, que está em baixa nos últimos anos, a gente tem que assumir. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que esse estilo de animação que tem em Raya e tem em Mundo Estranho é mais bonito do que o 3D? E acha que essas animações poderiam ser inteiras nesse estilo? Comentem aqui embaixo o que você acha, se você concorda, se você discorda. Quero saber a opinião de vocês. Vocês sabem, eu sempre leio os comentários, sempre respondo os mais relevantes, então comentem aí, tá bom? Por esse vídeo é isso. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, que ajuda demais o canal a continuar crescendo. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu tô em todas. Tô na Blue Sky, que é nova, tô no Threads, que não é novo, mas agora que o pessoal começou a usar. Até no Twitter eu ainda tô, mas não uso porque não pode mais. Mas eu tô em todo lugar. Então me segue lá se for do seu interesse de ter um contato um pouco mais próximo comigo. E por esse vídeo é isso, tá bom? Aqui eu vou deixar uma recomendação de um vídeo que ainda não saiu, que vai ser sobre Raya e o Último Dragão. Vai ser meio que uma continuação desse vídeo, que eu quero provar pra vocês que Raya e o Último Dragão é a melhor animação da Disney recente, pelo menos. Vai estar aqui quando sair. E aqui tá o meu vídeo sobre a D23 e como foi a repercussão desse evento da Disney nos Estados Unidos. Fica comigo aqui no canal de Cinéfilos e por esse vídeo é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima aí. Eu falei esse vídeo umas 4 vezes só nesse final.